Vamos começar. Bom, vamos ler aqui, à guisa de introdução, o capítulo 7, versículos 16 e 17. A guisa de introdução, tá? Então, Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17 nos dizem assim: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém? Muito bem. Bom, povo de Deus, o que vimos na última oportunidade que falamos aqui, né? A gente falou do capítulo 6, quando a visão toda começa no capítulo 4, essa segunda visão. O trono de Deus é visto por João no centro do universo. No capítulo 5 nos é apresentado o Cordeiro, o único que é digno de tomar da mão daquele que está sentado no trono, no caso Deus o Pai, o rolo que estava selado com 7 selos. E toda a criação adora. Os 4 seres viventes que estão junto do trono, os 24 anciãos que estão ao redor, e aí se junta a adoração àquela miríades de anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e até toda a criação. E assim termina o capítulo 5 de Apocalipse, com toda a criação adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então o capítulo 5 termina com o Cordeiro, com o livro na mão, que ele tomou da mão do que está sentado no trono. O capítulo 6 dá sequência à visão, sendo que no capítulo 6 o Cordeiro vai dar início à abertura dos selos. Os 6 primeiros selos serão quebrados e parte do pergaminho vai sendo, pouco a pouco, sendo desenrolado, e assim vai sendo desvendado o conteúdo ali da história da humanidade, em especial a história da igreja, e o plano da redenção passa a estar em plena execução, em pleno desenvolvimento. E aí nós vimos que no capítulo 6, com a abertura dos 4 primeiros selos, dá ocasião aos 4 cavaleiros. Vimos que o primeiro, muito provavelmente, eu estou tomando esse cuidado de não dizer assim taxativamente, não, aquele primeiro cavaleiro é Cristo. Eu creio que seja. Mas, para quem não me conhece assim pessoalmente, ou quem não congrega conosco, ou não está acostumado a ouvir comigo os estudos bíblicos, os irmãos aí da nossa igreja sabem muito bem como é que eu faço. Quando a gente está no estudo bíblico, eu gosto, quando a gente passa assim numa passagem bíblica que tem mais de um ponto de vista, tem mais de uma explicação, eu gosto de passar para os irmãos quais são os outros pontos de vista existentes. Tá? Então, eu fiz questão de mostrar que o primeiro cavaleiro, do cavalo branco, em Apocalipse 6, logo ali no versículo 2 e 3, esse cavaleiro, ele é principalmente identificado como o anticristo ou como Cristo. Tá? Existem essas duas principais, mas não são também as únicas. Existem outras, mas tem muito poucos defensores e os argumentos para defender são muito fracos. Mas as duas interpretações que são mais robustas, há mais ferrenhos defensores, ou que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, ou que o cavaleiro do cavalo branco é o próprio Senhor Jesus. No meu ponto de vista, é o Senhor Jesus, e nós vimos ponto a ponto porque eu entendo assim. Quem quiser, quem concordou comigo, amém. E quem não concordou, amém também. Não estamos aqui para brigar, amém? Estamos aqui para compartilhar entendimento. Depois veio o segundo cavaleiro, que representa o martírio dos crentes. Depois veio o terceiro cavaleiro, representando
a crise econômica e a pobreza por causa da injustiça. Depois veio o quarto cavaleiro, representando, né, as outras tragédias que acontecem por meio da guerra, da fome, das feras, das pestes e assim por diante. Depois veio o quinto selo, onde foram vistas as almas daqueles que foram mortos por causa da fé em Cristo, lá no altar daquele santuário que João vê no céu. Ele vê o céu como um santuário. E o sexto selo, quando então nos é apresentado o juízo de Deus sobre os ímpios. E foi assim que terminou o capítulo 6. E é daqui que vai ser o nosso ponto de partida, tá? Para entrarmos no capítulo 7. Então, o sexto selo nos apresenta o desespero, sabe, dos ímpios, do mundo, diante da vinda do Cordeiro, do juízo de Deus que se apresenta para abalar o mundo. Então é descrito de uma forma poética, representativa, simbólica, mostrando o universo numa hecatombe, né? Num cataclisma. Então mostra naquela figura poética o sol se escurecendo, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu, o céu sendo enrolado como se fosse um livro, uma cortina, algo assim, sabe? E um terremoto que faz as ilhas, as terras saírem do lugar. Então, assim, é uma verdadeira catástrofe. Mas até onde isso é literal, até onde isso é simbólico e representativo, nós não temos como definir, tá? Sabemos que o Apocalipse é riquíssimo em linguagem simbólica, mas até onde aquilo ali vai acontecer de forma literal, ninguém pode se arriscar em dizer, ó, tudo isso aqui é literal, tudo isso aqui é simbólico. E no final nos é dito que todas as classes sociais vão ter que encarar o juízo de Deus. Fala de reis, poderosos, tribunos, autoridades, os grandes, os pequenos, os servos, os livres. Fala de 7 classes de pessoas, indicando que toda a humanidade sem Deus, independente da sua origem, independente do seu poder econômico, da sua influência, todos terão que enfrentar o dia da ira do Cordeiro. E será tão desesperador, como nos é dito no capítulo 6 de Apocalipse, que a humanidade dirá aos montes e às rochas, caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro, da face daquele. Quem é que poderá subsistir? Foi assim que terminou o capítulo 6, né, nos versículos 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Muito bem, então assim terminou, né? Aí o irmão José Cardoso pergunta aqui, já estamos passando por essas situações, porém de forma superficial, quer dizer, já estaríamos passando por isso? Bom, o que a gente viu? Existem várias linhas interpretativas do Apocalipse. Alguns entendem, né, principalmente quem tem a visão dispensacionalista, entende que algumas coisas aqui do Apocalipse já poderiam até estar sendo se realizando já agora, mas apenas assim, pequenas demonstrações, mas que o grosso mesmo, sabe, a parte substancial do cumprimento dessa profecia estaria reservada apenas para o final da história, para aquele período imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo. Seria o finalzinho da grande tribulação, tá? Ou período da tribulação. Mas existe outro ponto de vista, que é o que a gente está seguindo aqui nessa explanação, de que quando o Apocalipse descreve esses acontecimentos, está falando para a igreja, coisas que a igreja vai passar por estar no mundo. Então as coisas que acontecem e sobrevêm ao mundo, até mesmo como juízo de Deus para o mundo, para que o mundo se arrependa, para que o mundo seja compelido
instigado a se reconhecer pecador e olhar para o céu, mas a igreja também está no mundo. Então a igreja, de certa forma, ela também passa por tribulações, por aflições, porém Deus usa o que é prenúncio de juízo para os ímpios, Deus usa como uma forma de santificar mais o seu povo, de separar mais o seu povo para si, para que o povo de Deus reconheça a sua dependência de Deus, o busque com mais sinceridade. Então a igreja deve aguardar perseguição, deve aguardar tribulação, em todo o período que ela está aqui. Desde que Jesus veio a primeira vez, morrer pelos nossos pecados, até quando ele voltar a segunda vez para buscar o seu povo. Então, nesses já transcorridos 2000 anos de história da igreja, em toda a época, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas em toda a época, a igreja foi perseguida. A igreja passou dificuldades. A igreja teve que enfrentar guerras, fome, pestes, entendeu? Catástrofes até naturais, como vulcões, terremotos e outras coisas. Então, nesse ponto de vista, é exposto que a igreja passará por tudo isso. Porém, o Apocalipse nos garante, conforme a visão dos capítulos 4 e 5, que quem está no trono, soberanamente, regendo tudo, em benefício do seu povo, é Deus, por meio do Cordeiro que morreu pela igreja. Morreu, mas ressuscitou. Ok? Então, capítulo 6, voltando aqui ao nosso raciocínio. Então, capítulo 6 termina com o desespero do mundo iníquo diante da ira do Cordeiro, diante do juízo de Deus que se apresenta. É importante frisarmos isso porque, assim como a Bíblia foi depois, mais recentemente, dividida em capítulos, às vezes a nossa mente, você está lendo a Bíblia, aí você acha, mudou o capítulo, mudou o assunto. Epa, nem sempre. Nem sempre. E é o caso aqui. O capítulo 7 não encerrou o que está ali no capítulo 6. Mas está dentro da mesma visão. É apresentado um outro quadro agora, um novo vislumbre diante de João, naquela visão. Mas ele ainda está na mesma visão que começou no capítulo 4. Apenas estão aparecendo, são novos cenários, são novos personagens, são novos acontecimentos, mas está na mesma visão. Está claro isso? Então ele está na mesma visão. E o capítulo 7 nos é apresentado, porque veja, no capítulo 6 foi tocada a sexta trombeta. Foi aberto o sexto selo, porque tem selos, depois vem trombetas e depois vem taças. Estamos ainda nos selos. Foi aberto o sexto selo. O sétimo e último selo só vai ser aberto no capítulo 8. Então, sexto selo quebrado no capítulo 6. No capítulo 8 vai ser aberto o sétimo selo. O capítulo 7 está ali no meio, como que fazendo um interlúdio, como se fosse um parênteses. Mas por que esse interlúdio? Por que esse parênteses? Não está mudando totalmente de assunto? Não. Mas está mostrando que, em contraste com aquele terror que se abate sobre o mundo ímpio por causa do juízo de Deus que é chegado, no capítulo 7 mostra a bem-aventurança dos santos, a gloriosa e bendita alegria daqueles que não são do mundo, que não estão entre os ímpios, que não vão provar o juízo de Deus, mas que estão guardados, reservados, protegidos, cercados, amparados, consolados, sustentados, carregados, nutridos, supridos, providos pelo Senhor e pelo Cordeiro. Amém? Então, antes da abertura do sétimo selo, lá no capítulo 8, termina o capítulo 6. Olha o mundo lá, desespero. Montes, caiam sobre nós. Quem é que vai suportar a ira do Cordeiro? O mundo está desesperado. O Cordeiro vem com tudo para julgar as nações. Mas o capítulo 7 mostra
que enquanto isso, a igreja, os salvos, os santos, os remidos do Senhor, não tem nada o que temer diante deste juízo que é chegado. Amém? Pronto, dada essa explanação, essa introdução, vamos para o capítulo 7, ok? Vamos lá então? Então nos é dito assim: e depois destas coisas que ele descreve no capítulo 6, do juízo lá sobre os ímpios, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, alterando-se agora o cenário, agora João vê 4 anjos que retêm os 4 ventos sobre os 4 cantos da terra. Claro que essa linguagem, os 4 cantos da terra, que alguém vai dizer: ah, pastor, mas o mundo é redondo, o mundo não tem canto. Mas quando fala os 4 cantos da terra, a referência é aos pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Então, há 4 direções. Se você pegar qualquer mapa, você vai ver lá no cantinho do mapa uma rosa dos ventos. Já ouviu falar em rosa dos ventos? É aquela estrelinha, né, que aponta para onde é o norte, para onde é o sul, para onde é o leste, para onde é o oeste. E alguns até têm, além dos pontos cardeais, tem os pontos colaterais, os pontos subcolaterais. Nordeste, sudeste, noroeste, e assim por diante. Tem o norte e nordeste, o sul-sudeste, que são os pontos subcolaterais. É uma coisa bastante ampla. Então, a rosa dos ventos indica as 4 direções dos pontos cardeais. Então, quando diz ali sobre os 4, e olha, na Bíblia, em especial Apocalipse, 4 é o número que fala do mundo. Os 4, por isso que na Bíblia há 4 evangelhos, porque é o evangelho para o mundo inteiro. Então, 4 na Bíblia é o número do mundo que fala assim, o mundo criado por Deus, tá certo? Não é o mundo ímpio, que aí o mundo, a humanidade caída é o número 6, a imperfeição. Mas o mundo enquanto criação de Deus é o número 4. Então ali fala-se de 4 anjos retendo os 4 ventos. O que esses ventos representam? Representam o juízo de Deus, sabe? O poder destruidor, um poder destruidor que está para vir sobre o mundo. Mas aqueles 4 anjos são ordenados de reter o vento, quer dizer, não permitir que esses ventos façam dano nem à terra, nem às árvores, como diz aqui, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, porque precisava se tomar uma medida antes de liberar esses ventos para causar dano sobre a terra. E qual era essa medida que precisava ser tomada? Versículo 2. E vi outro anjo, então aparece um 5º anjo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Vou fazer uma pausa aqui. Eu ia ler o versículo 2 todo, mas vamos pausar aqui. Então, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Ou seja, esse 5º anjo, ele tinha o selo do Deus vivo. E pelo que a gente vai ver ele falando mais adiante, não apenas ele, esse anjo está apenas representando um outro grupo de anjos, que para marcar, o objetivo desse selo é selar, é marcar, é fazer uma marca, um sinal indelével naqueles que são escolhidos por Deus. Vamos ver aqui? Esse anjo diz assim, continuando no versículo 2, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, versículo 3,
Olha o que esse anjo dizia: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, ó que ele fala no plural, não é ele sozinho, é ele e mais um grupo de anjos, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Está prestando atenção? Então este anjo, junto com, ou talvez até liderando outros anjos, eles saem com a missão de selar na testa. E olha, eles têm o selo do Deus vivo e saem para selar os servos de Deus. Está compreendendo? Isso é uma novidade no Apocalipse? É uma novidade que o Apocalipse está trazendo? Não. Nós, até aqui, nós sempre temos visto, quando a gente comenta o Apocalipse, a gente tem sempre visto que o Apocalipse ele está repleto de referências, tanto diretas quanto indiretas, ao Velho Testamento. A gente vê citações do Antigo Testamento, ou algo sendo descrito que você diz, eu já li isso aqui no Antigo Testamento. Então, o Apocalipse não traz novidades, no sentido de, ele está trazendo uma ideia nova aqui. Não, são coisas que Deus já revelava desde a época da Antiga Aliança. Só que agora toma novos significados, ou são aprofundados os seus significados, porque até algumas coisas que diziam respeito unicamente ao povo de Israel do Antigo Testamento, agora se aplicam à igreja, ao povo de Deus na nova aliança. Então esse anjo diz que vai sair com outros anjos marcando os servos de Deus na testa. De onde é que a gente vê, onde é que nós vemos esta mensagem, uma mensagem semelhante a essa no Antigo Testamento? Se você ler em Ezequiel, no capítulo 9, vou abrir aqui rapidamente para vocês acompanharem também. Ezequiel, no capítulo 9, nos diz assim no versículo 4. Espera aí, irmãos, que hoje eu estou sem apoio aqui da Bíblia, para poder abrir a Bíblia, fica um pouco mais complicado. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 diz assim: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9, 4. O que isso aqui quer? Qual é o contexto de Ezequiel? O povo de Israel tinha virado as costas para Deus, tinham deixado de lado o templo e abandonaram o verdadeiro culto para agora adorar falsos deuses. Eles caíram na idolatria. Mas 100% do povo tinha apostatado, abandonado a fé? Não. Deus sempre teve um remanescente fiel. Então aqueles que permaneciam piedosos, tementes a Deus, reverentes à palavra, amando o Senhor de todo o coração, eles suspiravam de tristeza por ver o povo desviado, por ver a nação que foi separada para ser a nação eleita de Deus agora no pecado. Então, numa visão, Deus mostra a Ezequiel que vai executar juízo, vai matar todo mundo. Todo mundo, vírgula. Porque antes que a matança, como juízo de Deus, caísse sobre o povo de Israel, Ezequiel vê um anjo com um tinteiro. Ele tinha uma pena e um tinteiro amarrado no seu cinto. E aí Deus dizia para este anjo: passa pelo meio do meu povo, passa pelo meio de Jerusalém, e marque na testa todo aquele que chora por causa dessas abominações, que se lamenta por causa desse mal que é praticado. E aí quando Deus manda vir a matança, né, porque assim, um anjo vinha marcando os servos de Deus, e outros anjos vinham matando, na visão que Ezequiel estava tendo, né? Então o juízo de Deus sendo executado. Quem não fosse marcado, recebia o golpe de espada dos outros anjos. Você está entendendo? Então essa mensagem de Ezequiel
é repetida aqui em Apocalipse 7, porém aqui não está restrito ao povo judeu, mas a todos aqueles que temem a Deus, que amam ao Senhor, que creem no Evangelho e se são salvos em Cristo Jesus. Então, é o que diz aqui, ó, voltando aqui a Apocalipse 7. Então diz, versículo 3, ó, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Os servos do nosso Deus. Quem é o servo, a serva de Deus? O servo é aquele que, na sua vida, reflete o caráter do Deus a quem serve. Somos imperfeitos, somos pecadores, erramos, é verdade. Mas quando erramos, pedimos perdão. Quando pecamos, nos arrependemos, confessamos ao Senhor os nossos pecados e confiamos na sua fidelidade em nos perdoar. Está compreendendo? Mas, quando a gente abre a boca para falar, quando a gente age, quando a gente vive o nosso estilo de vida, e através dos relacionamentos que temos com as pessoas, seja relacionamento profissional, seja relacionamento familiar, seja relacionamento social, o convívio social, né? A gente vive em sociedade. Então, as pessoas detectam em nós o caráter de Deus, a presença de Deus na nossa vida, que nós estamos vivendo as palavras de Jesus. Então, essa marca, o que é essa marca, ou esse sinal que é colocado na testa dos servos de Deus? Não é uma marca física, não é uma marca perceptível aos olhos, não é uma mancha, não é uma cicatriz, não é uma tatuagem, não é nada físico. Isso aqui é simbólico, é representativo. Quando você tem uma vida onde a glória e a presença de Deus são detectáveis, essa é a marca dos servos de Deus. Porque ser marcado por Deus, ser selado por Deus, é algo que Deus fez diversas vezes na história. Deus não fez a aliança com Abraão? Lá em Gênesis 12, chamou Abraão. Quando chega mais adiante, ali Gênesis 15, se não me falha a memória, vai 16, Deus diz, Abraão, eu fiz uma aliança com você, agora você vai ter que receber uma marca. E deu a Abraão o sinal da circuncisão. Quando Jacó, voltando lá de Padã Arã, depois de ter casado, ter gerado vários filhos, ele volta para encontrar seu irmão Esaú, não é verdade? Só que Jacó ainda não estava totalmente transformado. Deus teve que lidar com ele no tapa, por assim dizer. E aí Deus lutou com Jacó. E quando o dia estava clareando, Jacó, naquela insistência, Deus só deu um toquezinho na coxa de Jacó e ele ficou marcado, porque o seu nervo ciático foi deslocado e ele passou a mancar para o resto da sua vida. Ele recebeu a marca. Quem conhece a Deus na intimidade recebe algum sinal, recebe algum tipo de marca. E agora, na nova aliança em Cristo Jesus, quem crê no Evangelho, quem confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo em sua vida. Como Paulo escreve aos Efésios, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo é a marca, é o selo. E essa expressão selo, como é que se selava na antiguidade? O túmulo de Jesus, quando foi fechado, né, o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro e rolaram aquela grande pedra para a entrada do sepulcro. Aí os fariseus foram falar com Pôncio Pilatos. Olha, Pôncio Pilatos, o governador, aquele impostor, como eles achavam que Jesus era, aquele impostor disse que ia ressuscitar. Então, para que ninguém viole o túmulo, leve o corpo e diga que ele ressuscitou, ponha soldados. E aí Pilatos concordou e mandou selar a pedra. Quer dizer, colocava argila, né, ou cera derretida, e marcava, nesse caso, com
o selo real do império, então ninguém podia violar, porque o selo indica propriedade. Você está entendendo? Quando um objeto era selado, recebia a marca do seu dono, se identificava a quem pertencia aquele objeto, aquela coisa. É como se fazia aí de ferrar o boi. O que era ferrar o boi? Não era dar uma marca do dono do boi? Hoje coloca um negócio na orelha do boi, né? Para identificar quem é o proprietário. Então, o selo indica propriedade. O selo também indica proteção, porque se algo está selado, ninguém mexe sem a autorização do dono. Porque se alguém mexer sem a autorização do dono e violar o lacre, essa pessoa está cometendo um crime e poderá pagar criminalmente. Entendeu? Assim também, quando os servos de Deus são selados, isso indica que temos um dono, há alguém que reclama ser nosso proprietário. Consequentemente, ninguém, nem o diabo, nem os demônios, nem nenhuma outra criatura pode tiscar o dedo em mim ou em você. Nem um fio de cabelo será chamuscado sem que tenha a permissão do nosso proprietário. E o nosso proprietário não é outro, senão aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu ouvi um glória? Eu ouvi um aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Pena que eu não posso ouvir aqui a resposta de vocês. Muito bem. Assim sendo, então o selo indica propriedade. O selo também indica proteção. Ninguém pode mexer. Então estamos protegidos e bem guardados. Por isso Paulo escreve aos Colossenses que nós, por estarmos unidos com Cristo, estamos como que mortos para o mundo. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Está lá em Colossenses no capítulo 3. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você quer se sentir mais protegido que isso? Aí, como é que pode, pastor? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É como se fosse assim. Imagina que você é um palito de fósforo. Você é um palito de fósforo. Aí você pode estar dentro da caixinha de fósforo. A caixinha de fósforo, vamos dizer que é Cristo. Então, se você é um palito que está na caixinha de fósforo, você já está protegido em Cristo. Mas aí vem alguém, pega a caixa de fósforo e coloca no bolso. Então, o palito de fósforo passa a estar duplamente guardado. Ele está guardado na caixa, e a caixa, e por consequência o palito, estão guardados no bolso do indivíduo que pegou a caixa. Então, o palito é o crente, a caixa de fósforo é Cristo, e a pessoa que guardou no seu bolso a caixa de fósforo é o Pai. Então, nós temos a nossa vida escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Por isso os servos de Deus são selados, marcados, mas não é uma marca física, não é uma marca carnal, é uma marca espiritual. E essa marca é perceptível quando você vive o caráter de Deus, quando revela na sua vida a presença de Deus. Então, quando você está à altura do que Deus quer, vive como Deus quer, dá bom testemunho, então você está marcado. Ok? Muito bem, vamos adiante. Versículo 4. João diz agora: e ouvi o número dos assinalados. Ele ouve alguém comentar quantos são os assinalados, os que vão ser marcados na testa.
E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Muito bem. Agora a gente entra numa outra discussão. Quem nunca ouviu aquela pergunta: quem são os 144 mil do Apocalipse? Irmãos, vamos lá. Há quem entenda, e aí eu vou entrar um pouco até na crença de outras religiões. Há quem explique que esses 144 mil são exatamente 144 mil pessoas que serão as únicas achadas dignas de ir para o céu. Há quem entenda assim. Então, dessa forma, os 144 mil são interpretados literalmente, ao pé da letra. Então, se a Bíblia fala 144 mil, seriam então 144 mil. Não é 145 mil, não é 140 mil, não é 144 mil, nem 139.999, nem 139.999, nem menos um, nem mais um. Seria fechado 144 mil. Há quem entenda assim. Há quem entenda que esses 144 mil são 144 mil também, mas não somente pessoas que vão para o céu. São 144 mil judeus, porque fala aqui que são 144 mil assinalados, diz no final do versículo 4, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então assim, eles entendem, por causa dessa expressão, de todas as tribos dos filhos de Israel, então aqui está falando do povo judeu. Então, os irmãos que são dispensacionalistas, não estou dizendo que eles estão certos, não estou dizendo que eles estão errados, mas é o ponto de vista deles. Eles entendem então que esses 144 mil seriam judeus, realmente judeus, descendentes de Abraão, que na época, no período da grande tribulação, eles seriam levantados, porque assim, na visão dispensacionalista, a igreja vai ser arrebatada. Tem esse ponto de vista também, né? A gente teria que entrar muito em detalhes, mas vamos lá. A igreja seria arrebatada no início da grande tribulação. Então, quem é que vai evangelizar no período dos 7 anos da tribulação? Aí, nossos irmãos dispensacionalistas dizem, bom, se a igreja foi arrebatada, então durante os 7 anos da grande tribulação, Deus levantaria 144 mil judeus, e aí esse sinal na testa deles seria vamos assim dizer, uma marca de livramento, para que eles não fossem alcançados pelo anticristo, nem atingidos pelas pragas que viriam ao mundo nos dias da tribulação. E aí eles percorreriam o mundo evangelizando, ganhando almas. Então esses 144 mil seriam 144 mil missionários judeus. Há quem entenda assim. Porém, irmãos, seriam essas as melhores explicações? Seriam esses os melhores pontos de vista? Bom, é o que a gente vai aqui procurar apresentar, tá bom? A gente vai ver isso aqui, rapidinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse número, 144 mil, o que é 144 mil? É 12 vezes 12 vezes 1000. 12 vezes 12 dá 144. Porque tanto que a gente vê aqui, são 12 mil de cada tribo. 12 mil de uma tribo, 12 mil. Como são 12 tribos, então 12 mil vezes 12, ou 12 vezes 12 vezes 1000, dá o mesmo resultado. 144 mil. Só que nós já vimos
quando falamos lá dos 24 anciãos, nós vimos que aqueles 24 anciãos que são apresentados no capítulo 4, muito provavelmente, né, eu estou sempre falando muito provavelmente porque a gente chegou a essas conclusões comparando com outras referências do próprio Apocalipse. A gente viu que a Santa Cidade, que é apresentada lá no capítulo 21 de Apocalipse, ela usa muito essa numeração 12. É muito recorrente essa numeração 12 na Santa Cidade. 12 e seus múltiplos. Então a gente viu que a Santa Cidade tem 12 portas com o nome dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel. E o fundamento da cidade leva o nome dos 12 apóstolos. 12 patriarcas, simbolizando a totalidade do povo de Deus da antiga aliança. Os 12 apóstolos, representando a totalidade do povo de Deus na nova aliança. 12 mais 12 deu 24. Então os 24 anciãos, muito provavelmente, representam o povo redimido, tanto da antiga como da nova aliança. Ok? Beleza. Se você conferir aqui comigo, vamos aqui, Apocalipse 21. Olha o que acontece aqui. Olha como é que essa numeração 12 e seus múltiplos aparece com frequência na descrição da Santa Cidade, da Nova Jerusalém. Que, como eu já falei em outra oportunidade, essa Santa Cidade, ela simboliza o povo de Deus. Muitos comentaristas entendem que não é uma descrição de uma cidade literal, mas a cidade simboliza o povo, assim como quando Deus queria se dirigir ao povo da antiga aliança, falava a Virgem de Sião, né, se referindo à cidade, mas de uma forma personificada. Por isso que na nova aliança, o povo de Deus também é personificado numa cidade. Tanto que diz que ela é a noiva do Cordeiro. Como é que uma cidade vai ser noiva? Não é isso que a gente vê? Que a santa cidade desce do céu, ataviada como uma noiva. O anjo chega a dizer até para João, ó, venha, mostrar-te-ei a noiva, a mulher do Cordeiro. Como é que a cidade vai casar com o Cordeiro? Como é que uma cidade vai casar? Então, pela própria linguagem do Apocalipse, a cidade chamada Nova Jerusalém, ela não é uma cidade literal. Quando fala das ruas como de ouro, os muros de jaspe, toda a descrição é simbólica e representativa para mostrar, para retratar a vida abundante que há nessa cidade, da vida abundante que o povo de Deus herdará na eternidade. Ok? Então vamos para a descrição, lembrando que isso é uma descrição simbólica, porque a noiva do Cordeiro, na verdade, é a igreja, não é a cidade. A igreja é chamada noiva do Cordeiro. Então, se aquela cidade, a Nova Jerusalém, também é chamada noiva do Cordeiro, então ela está representando, é uma demonstração representativa, simbólica, do povo levado para a presença de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Olha a descrição dessa cidade. Apocalipse 21, versículo 12. E tinha um grande alto muro com 12 portas. É o que eu estava falando. Ó, 12, olha o número. Cadê? 12 portas. E nas portas 12 anjos. Olha o 12 de novo. E nomes escritos sobre elas, né, as portas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Olha de novo 12. Da banda do Levante... vamos para o 14 agora. 14, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. 12 de novo. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 de novo. Vamos agora para o versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Que era uma medida, né, de comprimento. 12.000. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Quer dizer, a cidade é um cubo. Tem 12.000 estádios de comprimento, 12.000 estádios de largura, 12.000 estádios de altura. A cidade é um cubo perfeito. É um cubo. Como se fosse uma caixa, com as medidas iguais. Cada lado, mesma medida. Você está entendendo?
Mas você viu quantas vezes aparece 12? 12 portas, com 12 anjos, com o nome dos 12 patriarcas. 12 fundamentos, com o nome dos 12 apóstolos. E a medida, 12.000, 12.000, 12.000 estádios. Você está vendo que essa numeração ela é simbólica? Ela é representativa? Então, quando a gente volta para o capítulo 7 e diz que os assinalados são 144 mil, eu sou levado a entender que esse número é simbólico. Porque é 12, o povo da antiga aliança, multiplicado por 12, o povo da nova aliança, multiplicado por 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. E 10, no Apocalipse, fala-se de algo pleno, algo que atingiu a sua, na escala decimal, né? O número 10 é aquilo que alcançou a sua totalidade. E o 10 multiplicado por 10 3 vezes, que dá 1000, fala daquilo que está completo, que foi totalmente acabado. Então, esses 144 mil, esse número, eu entendo que se refira à representação da completude do povo de Deus. O povo de Deus, de todas as eras, de todos os lugares, estão representados simbolicamente nesses 144 mil. E alguém vai questionar, mas pastor, está dizendo ali que esses 144 mil são de todas as tribos dos filhos de Israel. Logo, não pode ser toda a igreja, reunindo judeus e gentios, porque está específico ali que são as 12 tribos de Israel. Mas eu vou mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que quando a Bíblia fala das 12 tribos de Israel, não está se referindo às 12 tribos de Israel. Como assim? Primeira coisa, um pouco de história. O reino que era unido até o reino de Salomão, o reinado de Salomão, se dividiu durante o reinado de Roboão, filho de Salomão. Quem conhece a Bíblia e já leu um pouco de história sabe disso. Aí houve a divisão, Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. O Reino do Norte foi levado para a Síria, foi espalhado, né, pelos assírios, e aí as 10 tribos do norte se perderam. Até hoje, ninguém sabe onde estão as 12 tribos de Israel. Então, quando a Bíblia fala das 12 tribos, depois desse período do cativeiro, onde 10 tribos se perderam, quando a Bíblia fala das 12 tribos de Israel, está se referindo a Israel como nação, não está se referindo literalmente às 12 tribos. Quer ver um exemplo? Na carta de Tiago, se você abrir aí na carta de Tiago, ele escreve assim, Tiago, servo de Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Como é que ele vai escrever as 12 tribos se a maior parte das tribos se perderam? Então ele fala as 12 tribos se referindo à nação de Israel. É uma outra forma de se referir à nação de Israel. Tá certo? Então, como é que Tiago poderia falar então das 12 tribos se as tribos, 10 dessas tribos se perderam? Os assírios levaram, espalharam entre outras nações, e agora o que havia eram apenas resquícios de umas poucas tribos. Você está compreendendo? Então, quando a Bíblia fala no Novo Testamento das 12 tribos de Israel, está falando do povo de Deus como nação. Assim, a totalidade do povo de Deus. Independente de que tribo seja. Tenha só 6 tribos, tenha só 5 tribos, tenha 7 tribos, mas de forma figurada fala as 12 tribos de Israel. Muito bem. Com isso em mente, aí voltamos a Apocalipse 7. Então, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, já vimos que esse múltiplo de 12 vezes 1000, 12 vezes 12 vezes 1000, então seria um número, não um número fixo, absoluto, mas é um número que fala da totalidade. Muito bem. De todas as tribos dos filhos de Israel.
Então, entendendo que as 12 tribos de Israel, na verdade, não está se referindo exclusivamente à descendência de Abraão, a quem é da etnia judaica, mas é uma forma também de se referir ao novo Israel. Quem é o novo Israel? Quem é o povo de Deus da nova aliança? É todo aquele que é salvo em Cristo, seja ele judeu ou não. Então, e no Apocalipse, no livro do Apocalipse, quando a gente estudou as cartas, a gente viu que 2 cartas fazem menção aos judeus, mas de forma negativa. Porque os judeus perseguiam, né? Jesus chega a dizer, ó, eles dizem ser judeus, mas são a sinagoga de Satanás. Você lembra quando a gente explicou isso? Então você vê que os judeus, naquela época do primeiro século, eles causavam problemas aos cristãos. Eles inclusive entregavam os cristãos às autoridades romanas para causar problemas mesmo. Você está entendendo? Assim sendo, então, se essa referência a judeus lá nas cartas sempre era negativa, aqui então o termo filhos de Israel está sendo tomado de forma simbólica, porque aquilo que Deus prometeu a Abraão passou a ser da igreja por meio do descendente maior de Abraão, que é Cristo Jesus. Ok? Esse é o meu entendimento. Tá? Você pode discordar, mas fique na paz do Senhor. Não estamos aqui para brigar. Muito bem. Tá todo mundo assistindo bem aí? Irmã Ângela disse que travou aí um pouco o vídeo. Tá todo mundo assistindo bem? Dá uma sinalização aí se tá todo mundo assistindo legal. Ou se travou para todo mundo. Glória a Deus. Como é que tá aí? Aleluia. Bom, vamos continuando aqui. Aí vem a descrição das 12 tribos. Pronto. Aqui, irmãos, entre os versículos 1 e 8, está mostrando o povo de Deus na forma ideal. Tá bom? Agora a gente vai dar uma acelerada para poder concluir, que a gente ainda tem do 9 ao 17 para comentar. Ok, povo de Deus? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Estou colocando aqui os dados móveis que fica melhor para poder compartilhar, vocês visualizarem melhor, viu, irmãos? Que às vezes no Wi-Fi aqui ele fica um pouco travado. Pronto. Voltando então. Do versículo 1 até o versículo 8, então é mostrado o povo de Deus ideal. O que isso quer dizer, povo de Deus ideal? Preste atenção, irmãos. A igreja ideal, a igreja perfeita, é como ela é descrita. Por exemplo, quando Paulo escreve dizendo que a igreja é a noiva do Cordeiro, que ela é santa, que ela é virgem, que ela é sem mancha e sem ruga. Essa é a igreja ideal. Então, é a igreja como ela é vista do ponto de vista do céu. Do ponto de vista do céu, nós estamos unidos com Cristo. E por estarmos unidos com Cristo, então a igreja não tem pecado, a igreja não tem falhas, a igreja ela é perfeita. Como uma virgem que não tem uma ruga, não tem um sinal no rosto, ela é toda perfeita. Essa é a igreja ideal. Mas existe a igreja real, a igreja da realidade. Aí quando a gente olha a igreja real, que é composta pelos seres humanos, que ainda são falhos, que congregam aqui, que congregam ali. Aí tem crentes que ainda têm manias feias, tem crentes que ainda mentem um pouquinho de vez em quando, tem crente que quando discute com um vizinho, tira dos cachorros e joga no vizinho, não é verdade? Então, existe a igreja ideal, que é o povo de Deus como ela é vista do céu por estar unida com Cristo, mas existe a igreja real, é a igreja que tem problemas, é a igreja que é falha, é a igreja que é perseguida, é a igreja que é maltratada pelo mundo. Então, na continuidade que vamos ver agora aqui do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8, foi mostrada a igreja ideal.
Então nós somos assinalados por Deus, marcados por Deus. Somos propriedade de Deus. Deus guarda o seu povo. Somos eleitos, fiéis e refletimos no mundo a glória do Senhor. Essa é a igreja ideal. Agora, do versículo 9 ao 17, vai ser mostrado a igreja real. Mas não a igreja real como ela está aqui no mundo, mas a igreja que passou por este mundo, venceu. Mas venceu passando por lutas, venceu passando por tribulações, venceu dando as vaciladas aqui e ali, porque não somos infalíveis, ok? Nós não somos infalíveis. E aí, o que sucede? Peraí, irmãos, que eu acho que eu tirei um pouco o brilho aqui da... glória a Deus, glória a Deus. Deixa assim, tá perfeito. Ah, não, eu desliguei aqui, perdão, só um minuto, pronto. Acho que deu uma clareada mais aqui na tela. Então, a igreja ideal é a igreja atribulada, a igreja real, né? É a igreja atribulada, a igreja perseguida, a igreja que até falha de vez em quando, tem seus erros, tem seus percalços, mas vai até o fim, ela não desiste, ela não é porque ela é falha, não é porque ela é imperfeita, que ela vai ser infiel. Ela não vai ser infiel. Não quer dizer que ela é perfeita. Ela tem seus deslizes, mas ela se arrepende, recorre à misericórdia de Deus e continua perseverando, mesmo trombando aqui, tropeçando ali, dando uns solavancos por lá, mas ela prossegue fielmente, perseverante e vai chegar no céu. Então vamos ver esses mesmos que foram representados, foram demonstrados aqui como 144 mil assinalados, agora eles são vistos de outra perspectiva. Vamos ver versículo 9. Depois destas coisas, do que ele descreveu de 144 mil, olhei. João ainda está naquela visão do céu. Ele olhou, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pronto. Agora João vê uma multidão incontável, incalculável. Mas ele percebe que havia pessoas ali das mais variadas origens da terra. Tinha pessoas ali que claramente eram de culturas diferentes, de etnias diferentes, de nacionalidades diferentes. Tinha gente de pele escura, tinha gente de pele clara, tinha gente amarela, tinha gente morena, do cabelo liso, do cabelo crespo, de olhos azuis, de olhos pretos, altos, baixos, sabe? Então percebia-se que fisicamente elas tinham características que demonstravam ser povos de várias origens. Mas era uma multidão incontável. E todos eles, todas aquelas pessoas estavam trajando vestes brancas. Olha só. Isso já sinaliza quem são essas pessoas. Lembra que Jesus prometeu aos vencedores, em uma lá daquelas 7 cartas, ao que vencer, eu lhes concederei que andem comigo vestidas de branco. Porque na Bíblia, vestes brancas, o branco, não só veste, branco é nuvem branca, pedra branca, vestes brancas, a cor branca sempre está associada à pureza, à santidade, entenderam? A coisas relacionadas a Deus, a coisas celestiais. Então essas pessoas estavam trajando vestes brancas. Já dá uma indicação de quem elas são. Mas vamos continuar. E tinham folhas de palmeiras na mão.
Elas estavam celebrando, elas estavam felizes, alegres. Dos 4 evangelhos, só o evangelho de João diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, por isso que é conhecido até o dia que Jesus entra em Jerusalém como o Domingo de Ramos. Já ouviu falar em Domingo de Ramos? Por que Domingo de Ramos? O evangelho de João é o único que descreve que Jesus entrando em Jerusalém, né, montado naquele jumentinho, e a multidão que o acompanhava começou a cortar ramos de árvores e iam, sabe, agitando no ar aqueles ramos de palmeiras, celebrando, como se Jesus estivesse entrando em Jerusalém para ocupar o trono de Davi, para estabelecer um reino. Mal sabiam eles que Jesus estava indo ali para morrer. Mas na ideia deles naquele momento, estava vindo o rei para reinar. Então eles ali agitando. Pois essa é a imagem que João descreve dessas pessoas, dessa multidão vestidas de branco no céu, celebrando, mas agora elas estão na presença de Deus. Estão diante do trono e do Cordeiro. Elas têm motivo então para celebrar. E celebram por quê? Porque estão vestidas de branco. E por que estão vestidas de branco? A gente vai descobrir já já. Continuando. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, olha por que eles estão celebrando. E ainda cantam. E eles cantam dizendo, salvação ao nosso Deus. Isso aqui quer dizer, a salvação pertence ao nosso Deus. Porque só o Senhor pode salvar. Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então aquele povo, aquela multidão incontável está diante de Deus, celebrando e cantando, reconhecendo que Ele é o único Salvador, Ele e o Cordeiro. Até porque a salvação de Deus nos foi outorgada por meio do Cordeiro, do Filho de Deus que se ofereceu sacrificialmente em nosso lugar. Tá certo? Então eles reconhecem, então esse povo é um povo que foi salvo. E está adorando a Deus e ao Cordeiro pela salvação recebida, reconhecendo que eles não estão ali pelos seus próprios méritos. Se eles estão trajados de branco, é porque eles foram embranquecidos, eles foram alvejados. Alvejado não, porque alvejado fala de... parece que é cravar de bala, né? Alvejados não. Eles foram embranquecidos, né? Foram clareados, vamos dizer assim, foram lavados. Aleluia! As palavras às vezes nos pregam essa peça, né? Eu ia falar alvejados no sentido de ter ficado alvo, mas alvejar é cravar de bala, misericórdia. Bom, então eles sabem que estão ali vestidos de branco porque alguém os tornou assim. Eles não eram assim originalmente. Por isso celebram. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E eles estão ali felizes, aleluia. Versículo 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes ou animais, que são os querubins, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo, quando aquela multidão adora, aí os outros que nos foram apresentados nos capítulos 4 e 5 também fazem parte da adoração. Mas agora os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes, está vendo que foi invertida a ordem? No capítulo 4 e 5 nos é mostrado a adoração começando por quem estava mais próximo do trono, que eram os 4 seres viventes, depois os 24 anciãos ao redor do trono, e depois vinha a multidão de anjos, e no final do capítulo 5, toda a criação celebra a Deus. Agora, a adoração ela começa dos que estão mais distantes aos que estão mais próximos do trono. Então começa com essa multidão que foi salva, remida. Eles começam adorando. Aí em resposta, né, à adoração dessa multidão, adoram os anjos, depois os anciãos, está vendo que vai se aproximando do trono? E por último os 4 seres viventes que estão mais chegados ao trono. E aí eles se prostram, eles se curvam, tocam o rosto no chão.
diante de Deus lá e adoram a Deus. E aí eles dizem, em resposta àquela adoração da multidão, eles dizem assim, versículo 12, Amém. Já explicamos o que significa amém, não vou repetir não. Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Começa com amém, termina com amém. Glória a Deus. Então todos estão adorando, mas agora adorando em resposta àquela adoração da multidão. Versículo 13, ó, estamos avançando porque temos que terminar. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, ó, no meio daquela adoração, daquela celebração, daquela alegria, daquela euforia no céu, João está ali contemplando aquilo tudo. Aí um dos 24 anciãos, que representa os remidos também, é uma outra representação dos que foram salvos, alcançados pela graça. Um daqueles anciãos se aproxima de João e faz uma pergunta. E diz assim, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Quem são eles e qual a origem deles? 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. João foi humilde. Ele preferiu ouvir do próprio ancião a resposta. Ele não quis se atrever a dizer que sabia. Né? É interessante que hoje as pessoas querem ter resposta para tudo. A gente precisa ter a humildade para dizer, isso aí eu não sei não. Que maravilha. Então, o ancião respondeu para ele, ó, e ele disse-me, ainda no versículo 14, estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Vamos explicar isso aqui resumidamente, para que a gente não se prolongue muito. Primeira coisa, o ancião diz para João, estes são os que vieram de grande tribulação. Esse iniciozinho aqui também dá margem a várias interpretações. Como eu disse, tem intérpretes que entendem que a segunda vinda de Jesus será em duas etapas. Então, a primeira etapa, Jesus vem só para buscar os crentes, será uma segunda vinda invisível, ninguém verá, ninguém ouvirá, ninguém perceberá nada, só vão dar conta que Jesus veio, porque vão sentir a falta do papai, ou da mamãe, ou do marido, da esposa, ou do filho, né? Quer dizer, os crentes vão ser arrebatados e aí o mundo vai entrar naquele caos. Alguns entendem assim. Então, com o sumiço dos crentes, teria início os 7 anos, que é chamado de a grande tribulação, onde o anticristo vai dominar o mundo. E aí no final dos 7 anos, Jesus retorna na segunda etapa da chamada segunda vinda. Aí sim, ele vem, todo olho verá. Isso é como alguns entendem. E eles citam os versículos, dão as explicações para defender esse ponto de vista. Não vou entrar no mérito aqui. Para quem defende essa interpretação, então essa multidão que João vê, quando aqui o ancião diz, ó, estes são os que vieram de grande tribulação. Aí eles entendem. Essa multidão, então, é aqueles que não foram arrebatados com a igreja, mas no período da tribulação, eles creram em Jesus, ou já eram crentes que não estavam preparados e por isso não foram arrebatados
mas vendo que a palavra se cumpriu do arrebatamento, continuaram firmes, ou se converteram após o arrebatamento, pela pregação dos 144 mil judeus missionários lá, e aí o anticristo os perseguiu e os matou. Então são os mártires, nesse ponto de vista, viu gente? Deixando isso bem frisado. Nesse ponto de vista, essa multidão então seriam os mártires da grande tribulação. Então aqui só estariam os crentes convertidos durante a tribulação, ou que já eram convertidos, quer dizer, eram convertidos não, né? Levavam a vida cristã meia boca, só passou a levar a sério depois do arrebatamento, depois que viu os familiares sumirem. E aí o anticristo os perseguiu e os matou. Esse é um ponto de vista. Mas por causa dessa expressão, estes são os que vieram de grande tribulação. Tudo bem. Quem acredita assim, acredite. Você não vai deixar de ir para o céu se essa não for a interpretação mais correta. Pode ser, mas também pode ser a interpretação equivocada. Mas não chega a comprometer a salvação de ninguém isso, tá? Não chega a ser uma heresia que ensinar dessa forma, ou da segunda forma, como eu vou explicar aqui. Eu aprendi dessa forma. E eu acreditava que também era dessa forma. Então aqui são os mártires da tribulação. Até as Bíblias, algumas Bíblias, trazem aqui no sobrescrito, tem atrás um títulozinho aqui, ó, Visão dos Mártires na Glória. Já dando um reforçozinho para esse tipo de interpretação. Mas esses títulos aqui, ó, não são inspirados, não fazem parte do texto original. Isso aqui foi colocado pelas imprensas bíblicas. Tá? Então, não pregue em cima do título, do sobrescrito, porque isso aqui não faz parte da palavra de Deus. Beleza? Muito bem. Mas por que agora eu entendo que isso aqui não é especificamente aquela multidão, é o grupo de pessoas que morreu no período de 7 anos da tribulação, que ainda vai acontecer, né? Primeiro, não é dito aqui que eles vieram da grande tribulação. D-A. Diz que eles vieram de grande tribulação. D-E. Qual é a diferença de vir da grande tribulação para vir de grande tribulação? Ah, faz muita diferença, meu irmão. Já ouviu aquela expressão? Para o bom entendedor, um pingo no i é uma letra? Não é? Um pingo no i é uma letra. Então, um detalhezinho na língua portuguesa faz muita diferença. Por quê? Porque se o objetivo de João aqui no Apocalipse fosse falar de um período definido na história, ó, eu estou falando desse período aqui, ó, é só esses 7 anos aqui da grande tribulação, ó, começa aqui, termina aqui, ó, tá vendo? Esse período específico. O correto seria estar traduzido aqui assim: esses são os que vieram da grande tribulação, porque da é a contração da preposição de mais o artigo a, ou seja, veio de a grande tribulação. Então está especificando, falando da grande tribulação como um período específico. Estes são os que vieram de a grande tribulação. Aí esse de a grande se funde e fica, vieram da grande tribulação. Mas não é isso que está escrito aqui. Está escrito o seguinte: estes são os que vieram de grande tribulação. Não tem a grande tribulação. Mostrando que grande tribulação é um período de tempo indefinido. Não está falando de 7 anos cravado. Mas está falando de toda a era da igreja. Um período que a gente não sabe. Só de nós até do início de Jesus, da vinda de Cristo, do início da igreja para nós, já se transcorreram 2000 anos. E a gente não sabe se vai passar mais 5, mais 10, mais 100 ou mais 1000 anos pela frente. A gente não sabe. Então, estes são os que vieram de grande tribulação. Então, toda e qualquer luta, tribulação, angústia, aflição que persegue os filhos de Deus, que assola a igreja, que tenta desanimar os crentes, fazê-los desviar da fé, se corromper com o pecado, serem negligentes no seu compromisso com Cristo,
todo esse período, todo período de aperto, todo período de aflição, seja físico, espiritual, psicológico, emocional, tudo isso que sucede desde que Jesus veio ao mundo a primeira vez até o seu retorno glorioso, tudo isso estamos sujeitos a períodos de grande tribulação. Você está entendendo? Então, eu entendo hoje que aqui não são os mártires da grande tribulação, mas que aqui estão reunidos, representados diante de Deus, pessoas de todas as nações que se converteram a Cristo no seu tempo, seja agora em 2021, ou seja quem morreu lá nos primeiros séculos, jogadas feras, queimados vivos, decapitados, ou que na era medieval eram colocados em fogueiras, eram colocados na guilhotina, entendeu? Enforcados, ou cravados de lanças, não importa como morreu, envenenados. Então, em toda a era da igreja, todo o período da igreja, todos aqueles que morreram sem negar a fé, em todas as eras, são os que agora estão diante de Deus, porque vieram de períodos de grande tribulação. Está entendido? Muito bem. Explicando esse detalhe, agora eu vou adiante. Vieram de grande tribulação, versículo 14. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso aqui, claro, também está explicado por que lá no versículo 9 eles foram apresentados trajando vestes brancas. Mas não porque eles já eram assim. Eles foram branqueados. Eles lavaram as suas vestiduras, as suas indumentárias espirituais no sangue do Cordeiro. Claro que isso aqui é uma linguagem simbólica, né, irmãos? A gente não pega a roupa e lava no sangue de Jesus. Primeiro que o sangue representa a vida de Cristo oferecida por nós. Não é o sangue literal. Não é o líquido vermelho que corria nas veias de Jesus. Sempre quando a gente fala o sangue de Jesus, a gente está se referindo à sua vida sacrificada por nós no Calvário. Tá certo? Muito bem. Então, e assim como é impossível você branquear uma roupa lavando-a no sangue. Você pegar qualquer tecido e meter no sangue, ele vai ficar vermelho da cor do sangue. É ou não é? Porém, quando se fala do resultado da vida perfeita de Jesus, sacrificada por nós, qual é o resultado? É como se nós antes, na nossa vida de pecados, estivéssemos trajando vestes imundas. Porque para se apresentar diante de Deus, irmãos, nós não podemos estar com roupa suja. Deus vê roupas sujas como uma abominação. O sacerdote, para entrar na presença de Deus, veja lá em Levítico como era, ele tinha que tomar um banho. Ele tinha que se lavar da cabeça aos pés. E aí ele se trajava com aquela indumentária especial, específica, para poder ministrar na presença de Deus. Eram roupas feitas de linho. E tinha que estar tudo no devido lugar, tudo limpinho, tudo adequado, com aquela beleza, né? Fios de ouro, pedras preciosas, era uma roupa muito bem trabalhada para poder se apresentar diante de Deus. E aí quando ele saía da presença de Deus, ele retirava aquelas roupas especiais. Quando nós estávamos sem Cristo, nossa vida era uma vida de pecados. Então, representativamente, estávamos trajados de imundícia. Estávamos com roupas podres, farrapos, entendeu? Encardidos. Aí a gente foi para Jesus, creu no Evangelho, confessou Cristo como nosso Salvador. O que foi que aconteceu? É como se nós tivéssemos passado pelo chuveiro do sangue de Jesus, ou seja, as consequências da morte de Jesus nos atingiram positivamente. Nosso pecado foi lavado, a iniquidade foi tirada, a transgressão foi apagada, então agora não há mais manchas nas nossas vestes, elas estão alvas como a neve, elas estão tão brancas que são resplandecentes. Isso fala da justiça dos salvos, não justiça própria, mas justiça que herdamos de Cristo. Aleluia! Então eles estão diante de Deus,
aqui, estão diante do trono de Deus. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Primeira coisa, servir a Deus de dia e de noite é só uma forma de dizer que o servem ininterruptamente. Não há intervalo na adoração. Até porque na presença de Deus não há diferenciação entre dia e noite, noite e dia. Então quando diz o servem de dia e de noite, a adoração deles é constante. Eles não são interrompidos por nada. Até porque agora não se cansam mais, então não precisa parar para descansar. E não sentem mais fome, então não precisa parar para comer. E não ficam com sono, não precisam parar para dormir. Oh, glória! Que maravilha! E outra coisa, o servem de dia e de noite no seu templo. No seu templo. É claro, irmãos, que o templo aqui está também falando de uma forma representativa, porque a palavra aqui para templo é uma coisa que eu preciso explicar isso, rapidinho. Existem duas palavras gregas diferentes usadas no Novo Testamento para se referir a templo. Quando quer se referir a toda a construção, incluindo o templo propriamente dito, onde ficava o Santo dos Santos com a Arca da Aliança, mas também todo o complexo ao redor, incluindo o pátio, os muros. Aí usava o termo mais geral, eu não me lembro agora exatamente quais são as palavras, mas tinha uma palavra para se referir ao templo com todo o seu complexo, todas as áreas adjacentes. Aí era o termo mais geral. Mas às vezes, no Novo Testamento, a gente lê a palavra templo e aí é usada uma palavrinha específica para se referir apenas ao edifício principal, onde ficava o lugar santíssimo, com a Arca da Aliança, símbolo do trono de Deus. Por exemplo, só para você entender, Paulo não diz lá na primeira carta aos Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando Paulo pergunta a vocês, coríntios, vocês não sabem não que somos o templo de Deus? Ali, nesse texto, se você pesquisar, pesquisa aí no Google, vá lá no grego, você vai ver que ali Paulo não usa a palavra geral para templo, sabe? Como se fôssemos um templo, tipo, incluindo seus complexos, suas áreas adjacentes. Não. Paulo usa a palavra específica. Quer dizer, hoje, o santo dos santos somos nós. O edifício principal que guarda a Arca da Aliança, ou seja, onde Deus está entronizado e manifesta a sua glória, somos nós. Entendeu? Voltando para esse conceito, esse entendimento, quando diz aqui que aquela multidão servem a Deus de dia e noite no seu templo, é usar essa palavra específica. Então o céu que João vê na sua visão, onde está o trono de Deus, é o próprio templo. Então servir a Deus de dia e de noite no seu templo é porque esses abençoados aqui, essa multidão, está adorando não numa cópia terrestre, não numa representação terrena, mas eles estão no verdadeiro Santo dos Santos, diante do trono de Deus, e não diante da Arca da Aliança que representava o trono de Deus. Eles estão diante do próprio trono, eles estão no santíssimo lugar, na presença imediata do Eterno, aleluia. Então quem perseverar até o fim, quem for salvo e não desistir, quem é atribulado, é perseguido, é maltratado, caluniado, apedrejado, é decapitado, não importa que fim tua carne, meu irmão, tenha, que fim o teu corpo terá, como destruirão, se os inimigos pegarão você e farão de você o que quiser, isso não é o mais importante. O importante é que, independente do que suceda à tua carne, ao teu corpo, à tua vida física, não podem tirar você, não podem impedir que você se apresente na presença do Rei. Não podem te tirar de adorar no verdadeiro, no original
Santo dos Santos. Aleluia. Que glória, hein? Eu ouvi glória? Maravilha, glória a Deus. Concluindo, o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado no trono? Capítulos 4 e 5 diz lá. O Pai, Deus, o Pai. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Eles agora estão, os cobrirá com a sua sombra. É como se Deus de uma forma figurada, Deus é retratado como se fosse um toldo, um tabernáculo, uma tenda montada, erguida sobre o seu povo. Olha que coisa linda. Estamos protegidos. Agora estamos debaixo do abrigo. Lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então Deus, como se fosse uma tenda, erguida sobre nós, lá na eternidade, no céu, de modo que não temos mais nada mais nos ameaçará, nada mais nos trará espanto, nada mais entristecerá o nosso coração. Aleluia. Versículo 16. Nunca mais, que coisa linda, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Alguém diz, calma, pastor? Nenhuma calma. Mas essa calma aqui não é no sentido de ficar calmo, sereno e tranquilo. Quando ficamos muito expostos ao sol, durante muito tempo, debaixo do sol, e o sol nos irradia demais, existe um efeito que é chamado de o sol calmar. Então o sol nos assolar, é o sol nos afligir com seu intenso calor. Então quando diz aqui que nem o sol, nem calma alguma, quer dizer, nada que poderia nos afligir, nada que pudesse nos enfraquecer, nos abater, nada disso mais nos afetará. É interessante, irmãos, que isso aqui é um cumprimento de uma promessa também. Você leia comigo, por favor, vou abrir aqui no Salmo 49, versículo 10. Isaías. Estamos terminando, viu, irmãos? Vamos concluir já. Deixa eu ver que horas são. Eita, meu Deus, 9h21. Até 9h30 a gente conclui. Isaías 49, 10. Diz aqui. Olha como é que é quase exato o texto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Está vendo que Apocalipse está baseado no Antigo Testamento? Esse texto é quase exato, quase palavra por palavra. Só que aqui em Isaías, Deus está usando o profeta Isaías para falar para aquela multidão que ainda iria para o cativeiro da Babilônia. Deus usou Isaías para antecipar o que sucederia cerca de 100 anos mais adiante. E diz, olha meu povo, você vai para o cativeiro, Babilônia. Mas quando você voltar de lá, você vai atravessar o deserto de volta para a terra prometida. Mas eu vou prover, eu vou sustentar. Vocês não vão passar sede, vocês não vão ter fome. Eu os sustentarei. Só que, claro, aqui não está falando só de suprimento das necessidades físicas, mas também espirituais. O Apocalipse traz para a igreja a promessa outrora feita para o povo judeu. Está vendo quem é o verdadeiro Israel agora? Por isso que os 144 mil de todas as tribos de Israel, a gente tem que entender simbolicamente.
e não literalmente, ok? Muito bem. Então isso, o versículo 16 do capítulo 7, então fala que na presença de Deus, todas as nossas necessidades estarão eternamente supridas. 17 para terminar, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Irmãos, se tem uma palavra na Bíblia que é tão confortadora, é esta. Primeiro me chama a atenção nesse versículo que o Cordeiro apacentará. O Cordeiro será o pastor. Esse Cordeiro, olha os contrastes que há no Apocalipse. Quando disse, olha ali o leão da tribo de Judá. O ancião disse, né, lá no capítulo 5 para João. Olha ali o leão da tribo de Judá. Quando João olha achando que vai ver um leão, o que ele vê? Um cordeiro. Agora aqui, o Cordeiro é quem vai pastorear esta multidão que está na presença de Deus. Como manso pastor, ele os guiará e os levará às fontes das águas da vida. Essa também é uma forma simbólica, representativa de falar de ter vida eterna. Água, fonte de água, e até o Apocalipse chega até a dizer que há um rio que brota do trono de Deus. É tudo simbólico. Tá? Quer dizer, imagina Deus sentado num trono e a água saindo de debaixo do trono dele. Como se tivesse estourado ali um tubo de a encanação do céu. Claro que não. É representativo. Aquela água que brota da base do trono e que vai correndo e se transforma num rio caudaloso, né? Aquele rio abundante de águas cristalinas e que rega o paraíso de Deus que é descrito lá no céu. É simbólico. O rio que brota do trono significa que toda a vida perfeita emana do próprio Deus. Deus é vida perfeita e toda a vida emana do próprio Deus. A vida dos anjos, a vida dos arcanjos, a vida dos querubins, a vida dos serafins, a vida da igreja, a vida da criação, tudo que é vivo deriva a sua vida da perfeita vida que brota, que emana de Deus. E é simbolizado pela água porque, humanamente falando, aqui na Terra, só há vida onde há água. Veja a história, todas as grandes civilizações da antiguidade só existiram porque estavam às margens dos rios. Foi o Egito, às margens do rio Nilo. Foi a Babilônia, assim como Síria também, a Assíria, né? Às margens dos rios Tigre e Eufrates. Tá? Então, se não houvesse rios com águas abundantes, essas grandes civilizações nunca teriam prosperado. Então, onde há água, há vida. E assim Deus é descrito, a sua vida é perfeita, que nos é concedida como vida eterna, outorgada para vivermos para sempre na sua presença, é simbolizado por este rio que emana do trono de Deus. Então, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Tudo que choramos, tudo que sofremos, tudo que padecemos, quando chegarmos no céu, na presença de Deus, tudo que nos dava razão, motivo para chorar, deixará de existir. Quando fala Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não é que a gente vai chegar no céu chorando e Deus vai estar com um lencinho. Vem, meu filho, deixa eu lavar seu rostinho. Não, não é isso. Deus limpará de seus olhos toda lágrima significa tudo que te causava dor, sofrimento, tristeza, angústia, tudo que poderia justificar as lágrimas que você derramou na terra, serão
definitivamente banidas quando entrarmos na presença de Deus. Então a gente não vai chorar porque não terá motivo para chorar. Não haverá mais razão. E nunca mais teremos novamente motivos para chorar. Deus limpará de nossos olhos toda a lágrima, incluindo a morte. Porque o que mais nos faz chorar não é quando a gente sabe que alguém está à beira da morte, ou que morreu, alguém que nós amamos, alguém a quem nós tanto queremos bem, pois até mesmo a morte não haverá mais. Até porque estaremos com vida eterna na presença de Deus. Irmãos amados, esse foi o comentário do capítulo 7 de Apocalipse. Estou cansadinho, tá? Hoje eu estou aqui bastante cansado. Tive um dia corrido no trabalho e com essa correria, né? Porque 18 horas, fecha tudo, toque de recolher, frota de ônibus está reduzida. E hoje eu não consegui nem pegar carona para voltar do trabalho. Tem uns colegas lá que às vezes passam aqui mais próximo de casa e às vezes me deixam já na metade do caminho, já me dá uma boa adiantada. Hoje nem isso eu tive. Os colegas tiveram outros compromissos e eu tive que vir de ônibus, quase eu perco o ônibus, foi uma confusão. Mas consegui chegar em cima do horário, rasguei um pão ali no dente e sentei aqui para poder conversar com vocês sobre o capítulo 7, mas estou cansadinho. Mas com a graça de Deus, a gente conseguiu comentar o capítulo 7. E domingo, tá? A gente ainda vai estar com essas restrições. Domingo nós vamos abrir a igreja pela manhã, às 8 da manhã, consagração, às 9 horas a escola bíblica. Mas à noite, a gente vai continuar aqui na live, tá bom? Então, domingo, só que a gente vai fazer mais cedo, tá bom? Ao invés de ser às 19h30, eu vou começar às 18 horas. Então, domingo, às 18 horas, a gente comenta o capítulo 8 de Apocalipse. Tá? Vamos ver a abertura do 7º selo. Beleza? Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus e até domingo, tá bom? Agradeço a todos que ficaram aí nos acompanhando até o momento, tá bom? Pai querido e santo, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta oportunidade. Te agradeço pela paciência, Senhor, do teu povo, de me ouvir esse tempo todo, Senhor. Eu tento resumir, eu tento falar pouco, mas não consigo, Pai. E o que eu espero apenas que o teu povo esteja aprendendo e absorvendo, e sendo edificado, e sendo fortalecido, e se alegrando, Senhor. Eu não posso vê-los, não posso ouvi-los, mas eu creio que eles, ouvindo a Tua palavra, estão se alegrando do outro lado, estão ali vibrando na fé, estão dando glórias a Deus pelas maravilhas que nos são reveladas no livro do Apocalipse, meu Deus. E que cada um, Senhor, quem já leu o Apocalipse, possa ter a sua visão ampliada e poder entender melhor a mensagem do Apocalipse. E quem nunca leu, se sinta encorajado a ler, a estudar, meditar, se aprofundar na mensagem do Apocalipse, porque não é o livro dos horrores, não é o livro de catástrofes, não. É o livro que fala do triunfo de Cristo e da igreja e de que o mal será suplantado, não importa quão forte ele pareça ser. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que o teu povo siga em paz na sua caminhada. Dá um fim de semana abençoado a cada um e que no domingo à noite possamos voltar aqui, Senhor, e falar das Tuas maravilhas, compartilhando mais do Evangelho, em especial do livro do Apocalipse, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, te agradecemos, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, paz do Senhor, povo de Deus, que Cristo abençoe mais e mais cada um de vocês. Amém? Fique com Deus.